Quinto Boletim Pescarte. Olá, agora vamos começar a leitura do Quinto Boletim Pescarte Reúne e Discute, com o tema Introdução à Aquicultura. O Projeto Pescarte. O Projeto Pescarte tem como sua principal finalidade a criação de uma rede social regional integrada por pescadores artesanais e por seus familiares, buscando, por meio de processos educativos, promover, fortalecer e aperfeiçoar a sua organização comunitária e a sua qualificação profissional, bem como seu envolvimento na construção participativa e na implementação de projetos de geração de trabalho e renda. Por meio do Projeto Pescarte, as comunidades pesqueiras que vivem nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Macaé, Quissamã, Campos dos Goitacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana são mobilizadas, incentivadas e orientadas a participar de diferentes ações e atividades de natureza educativa. São ações e atividades cuja realização tem como objetivo aperfeiçoar a atuação profissional dessas comunidades, na perspectiva seja da ampliação da sua produtividade, seja para melhor se organizar e realizar atividades econômicas solidárias. Como fruto do trabalho voluntário dos educadores socioambientais e apoio da UENF, durante a fase de pandemia de Covid-19 e paralisação do Pescarte, serão desenvolvidas atividades que terão como objetivo fomentar a discussão sobre economia solidária e geração de trabalho em renda, junto aos pescadores e pescadoras que participam do projeto. Curiosidades. Você sabia que o pirarucu, peixe da Amazônia, é um dos maiores peixes de escama do mundo e não possui língua muscular? Sua língua é um osso. Além disso, suas fêmeas não possuem 2 ovários. As fêmeas do pirarucu possuem apenas um ovário. Reprodução de peixes. A reprodução dos peixes é fundamental para a cadeia produtiva da piscicultura. Uma produção de alevinos de boa qualidade sanitária e de alto potencial de crescimento é a base para que milhares de unidades de piscicultura possam se dedicar a engordar peixes, a produzir pescado de boa qualidade e com preços competitivos. Geralmente, a produção de alevinos é uma atividade especializada, feita em pisciculturas que se dedicam apenas à reprodução, à larvicultura e à alevinagem dos peixes. Diversas espécies são utilizadas na piscicultura brasileira, e nos aspectos da reprodução, podemos dividi-las em espécies que desovam naturalmente em cativeiro e espécies que necessitam de indução hormonal para desovar. As espécies que necessitam de indução hormonal são aquelas que no ambiente natural fazem a piracema, migram rio acima e neste caminho seus óvulos ou ovas amadurecem e fazem desova ao término da migração. Por exemplo, o pacu, o tambaqui, a carpa-capim, a matrixã, o curimbá, entre outros. Para obter a reprodução em cativeiro dessas espécies, o produtor de alevinos utiliza injeções de hipófise ou de hormônios sintéticos para fazer a maturação dos óvulos, o amadurecimento das ovas. Essas injeções substituem a necessidade de migração. Um outro grupo de espécies reproduz mesmo em cativeiro. Espécies desse grupo são a carpa comum, o tucunaré, a traíra e o trairão, além das diversas espécies de tilápia. Tanto para o caso das espécies que necessitam de indução, como para as que se reproduzem naturalmente em cativeiro, o produtor busca obter ovos fertilizados para fazer o desenvolvimento do embrião em ambiente controlado e livre de predadores. Em sequência, utilizam incubadoras e posteriormente colocam as larvas, que são os peixes recém-nascidos, em tanques com águas especialmente preparadas para ter as características ideais de pH e condutividade elétrica para a espécie, além de boa oferta de alimentos vivos. Tomando esses cuidados, o produtor de alevinos consegue obter milhares de alevinos de uma única fêmea e, dependendo da espécie, como no tambaqui, pode atingir mais de 1 milhão de alevinos com apenas uma fêmea. Glossário. Hipófise é considerada a glândula mestra do organismo, pois sua principal função é produzir hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Maturação sexual corresponde à idade ou à fase da vida em que o organismo pode se reproduzir sexualmente. É geralmente considerada como a mesma coisa que a idade adulta, ainda que sejam conceitos diferentes. Reprodução de tilápias. A tilápia do Nilo é um peixe nativo da África.
introduzido no Brasil desde a década de 1950. Atualmente, é a espécie de peixe mais importante da aquicultura nacional. O conhecimento sobre as técnicas de reprodução e larvicultura são de extrema importância para o piscicultor interessado nesta atividade, já que a tilápia é um peixe de maturidade sexual precoce e de alta fecundidade. Existem 77 espécies de tilápia. Destas, 22 são utilizadas comercialmente. A mais cultivada no Brasil e no mundo é a tilápia do Nilo. Há diversas variedades dessa espécie que são decorrentes de programas de melhoramento genético. Para trabalhar a reprodução desta espécie, inicialmente é necessário conhecer a sua biologia reprodutiva. Curiosidades. Você sabia que algumas espécies de peixes possuem ovas que são comercializadas para consumo? O famoso caviar, iguaria muito utilizada na alta gastronomia, são ovas não fertilizadas, geralmente obtidas do esturjão, peixe da região da Europa Central, pertencente à família Acipenceridae. Essa possui um alto valor comercial, podendo atingir valores de 6.000 a 12.000 euros o quilo. Conheça a biologia reprodutiva. As tilápias são peixes que se reproduzem naturalmente durante todo o ano, desde que existam condições adequadas. As fêmeas atingem a maturação sexual com 3 a 4 meses de vida, pesando no mínimo 100 gramas, e podem chegar a desovar a cada 30 dias. Para desovar, necessitam de uma temperatura da água acima de 21 graus Celsius, sendo que a temperatura ideal se encontra na faixa de 27 a 29 graus, e produzem de 500 a 2.000 ovos por desova. Na natureza, a reprodução ocorre da seguinte maneira. Construção do ninho pelo macho. O macho faz a escavação e a limpeza do ninho com a boca, aproximadamente 30 a 40 centímetros de diâmetro e 8 centímetros de profundidade. Cortejo com a fêmea. O macho atrai a fêmea para o ninho. A atração ocorre por feromônio. Desova e fecundação. O macho faz a indução da desova através de empurrões com a boca. Imediatamente após a soltura, o macho fecunda os ovócitos com o sêmen. Coleta de ovos pela fêmea. A fêmea recolhe os ovos com a boca e os limpa, liberando-os e recolhendo-os novamente. Incubação. A fêmea incuba os ovos na boca por 3 a 5 dias, a depender da temperatura. Cuidado parental. Após a eclosão dos ovos, as larvas se escondem na boca da mãe mediante perigo, por um período de 5 a 7 dias. Cultivo monossexo. O cultivo monossexo é utilizado na criação de trutas, tilápias e de algumas espécies de peixes ornamentais. No caso do cultivo de trutas, as fêmeas crescem mais depressa que os machos e atingem pesos mais elevados. Por isso, o cultivo apenas de fêmeas é interessante. Para a produção de alta proporção de fêmeas, os ovos de trutas são submetidos a choques térmicos, que fazem com que o embrião se desenvolva sem receber o material genético do pai, originando apenas fêmeas. No caso da tilápia, os machos crescem mais que as fêmeas e atingem pesos mais elevados, além de apresentarem maior rendimento de carcaça e principalmente filé. Outro motivo é que as fêmeas iniciam sua vida reprodutiva muito novas, com apenas 4 meses de idade e menos de 100 gramas de peso. Assim, rapidamente o tanque de cultivo ficaria repleto de peixes pequenos, e estes competiriam por espaço, alimento e por oxigênio, impedindo que o produtor conseguisse obter peixes com tamanho adequado para o comércio, que geralmente prefere tilápias acima de 450 gramas. O cultivo monossexo de machos de tilápia pode ser feito com juvenis sexados, alevinos híbridos e alevinos invertidos sexualmente. A sexagem dos juvenis de tilápia é feita observando a papila urogenital. Na fêmea, observa-se 2 orifícios. Um é a saída da uretra, o outro é do oviduto, um canal que liga o ovário ao meio externo e por onde saem os óvulos. Curiosidades. Outro peixe que tem suas ovas exploradas como produto gastronômico é a tainha, que possui ovos de tamanho considerável e, após passarem por processo de cura, são comercializadas na forma de um produto conhecido como botarga e possui valor comercial muito maior do que o próprio peixe em si. Em Santa Catarina, a produção desta iguaria tem tido cada vez mais espaço na cadeia produtiva da tainha. No macho, só se observa um orifício, e ele está no final de uma pequena protuberância, similar a uma pequena verruga.
Uma pessoa bem treinada consegue identificar o sexo de tilápias de 30 gramas de peso, peixes com 8 centímetros de comprimento. Mesmo assim, raramente o índice de acerto chega a 90%. Ter 10% de fêmeas em um tanque é uma proporção muito elevada. Os alevinos sexualmente invertidos são obtidos utilizando o hormônio masculino, o metiltestosterona. Existem duas formas de ministrar o hormônio. A primeira é diretamente na água, em banhos, em recipientes como aquários. Estes banhos podem ser diários ou em dias alternados. Um processo mais simples para ministrar o hormônio é colocá-lo na ração, que será utilizada para alimentar as pós-larvas, que é como chamamos os filhotes de peixes que já se alimentam, mas ainda não possuem um formato igual ao dos adultos. Essas rações são fornecidas entre o 10º e o 40º dia de vida. Como os peixes nessa fase ainda não possuem suas gônadas formadas, o hormônio induz a formação de testículos. É muito importante observar a idade da pós-larva. Geralmente, os produtores capturam as chamadas nuvens de pós-larvas, que são os cardumes de filhotes que já nadam e se afastam dos pais. Nesse processo, é possível que alguns filhotes mais velhos e que não foram capturados no momento correto estejam juntos nessa captura, e já terá passado o momento correto de fazer a inversão. Para evitar esse problema, diversos produtores optam por retirar os ovos da boca das fêmeas e colocá-los nas incubadoras. Assim, se sabe exatamente a idade do filhote que ali nasceu. Curiosidades. Você sabia que em Taiwan, país da Ásia, a escama da tilápia está sendo utilizada para produzir lentes para as pessoas que têm catarata? A pele da tilápia também é utilizada no tratamento de queimadura em diversos países. Caso o processo de inversão seja bem conduzido, pode-se obter 98% ou até mais machos, sendo que até 3% de fêmeas no tanque é aceitável. Mesmo assim, estas fêmeas, à medida que forem crescendo e sendo identificadas, devem ser removidas. Chegamos ao final da leitura do 5º Boletim Pescast Reúne e Discute, Introdução à Aquicultura, parte 3. Fique ligado em nossos canais. A equipe de voluntários do PEA Pescast tem sempre novidades em primeira mão para você.